Cumprimento todos com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esse dia, este primeiro dia da semana, tão maravilhoso, tão importante que Deus está nos concedendo. Só em acordar com vida já é muita bênção, porque quem estabelece o sono para nós é Deus. Gostaria de meditar com vocês em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 15. Alguns versículos aqui, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que Deus aplique a sua infalível e eterna palavra em os nossos corações. Então nós vemos aqui esta epístola, essa carta escrita pelo apóstolo Tiago, e o Espírito Santo orientando ele a aconselhar o povo daquela época, e hoje o conselho é todo para nós, porque nós somos os servos de Deus na atualidade. Então nós vemos aqui o ensinamento da palavra de Deus. Se nós olharmos na questão de ungir com óleo, o Senhor Jesus, ele ungia com óleo. E aqui nós vemos a doutrina da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, é que se alguém estiver enfermo, isso está falando para os servos de Deus, para os convertidos em Cristo Jesus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Os presbíteros são os pastores da igreja. O apóstolo Pedro, ele era um presbítero, ele era um pastor. Então, nós vemos, só que este aqui é o apóstolo Tiago, mas o apóstolo Pedro, ele era presbítero, ele era pastor, ele era apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado. Enviado para quê? Para fazer a obra de Deus, enviado para ensinar a palavra de Deus, e para ensinar é preciso conhecer. Então a Bíblia é clara aqui. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque algumas enfermidades podem ser provenientes de pecados. Pode ser sim, nem todas. E existem doenças também que são doenças espirituais, doenças da
alma. Então, a Bíblia diz, é claro aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um justo. E quem é o justo? Ou a justa? Porque quando a Bíblia fala acerca do homem, está falando também acerca da mulher. É aquele que crê, é aquele que um dia passou pelo novo nascimento, aquele que foi regenerado pela palavra de Deus, aquele que crê, que tem convicção da fé que ele tem em Deus e na palavra de Deus. Este é o justo que a Bíblia se refere, porque perfeito nenhum de nós somos, e todos nós somos sujeitos a falhas, a erros, às paixões. Então nós vemos aqui que a Bíblia vai falar acerca também, Tiago aqui falando sobre o profeta Elias, que nós sabemos que ele orou e Deus cerrou os céus e a terra ficou sem receber chuva durante 3 anos e 6 meses. Ele voltou a orar a Deus e Deus atendeu a sua oração. E eu gostaria de dizer para você que está do outro lado, você que vai ouvir este vídeo, preste bem atenção. Tudo aqui é para a glória de Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. O objetivo aqui é divulgar o nosso Deus, é divulgar a palavra dele, é divulgar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. O objetivo aqui é divulgar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. Então nós vemos aqui o versículo 17 falando acerca do profeta Elias. Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu. Então Deus cerrou os céus. Quem manda a chuva é Deus. Se Deus determinar, está determinado. E o único que tem o poder para determinar é Deus. E se nós agradarmos a Ele, se nós conhecermos mais a Ele e a sua palavra, Ele passa a atender a nossa oração, a sua oração, a minha oração. Se nós sujeitarmos a Ele, temermos a Ele, se nós buscarmos a Ele, se nós confessarmos a Ele as nossas falhas, nossos pecados, a Bíblia garante que Deus, Ele é rico em perdoar. Então, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Porque é impossível a terra produzir fruto se não houver chuvas. A terra, para ser produtiva, para se produzir, não basta a sua fertilidade. É necessário que haja chuva, é necessário que haja vento, é necessário que haja o sol também. É um exemplo, um pé de laranja. Se chover muito, 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 ele pode até produzir as laranjas, mas elas não ficam doces. Vamos mais aqui. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Esse é o versículo 20. Mas o versículo 19 diz assim: irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter. Então, às vezes a pessoa se desvia. Às vezes a pessoa comete até um deslize. Aí, aquele que tem o Espírito Santo de Deus no coração, ele não vai passar a mão no pecado, não vai concordar com o pecado, mas ele vai orar, ele vai buscar a sabedoria de Deus para aproximar daquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, para que ela volte novamente.
Esse é o dever do pastor, é o dever de cada crente. Seja pastor, seja presbítero, seja evangelista, seja missionário, seja diácono, seja auxiliar de trabalho, seja membro. Então, amados irmãos, todo aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é um pregador do Evangelho. Nunca vai à frente e diz assim: eu não sei pregar, eu não sou pregador. Você pode até dizer que não sabe pregar, porque você aprendeu com Jesus, o que você tem é de Jesus. Mas quando você aprende dele, então você passa a saber. Então, até dizer, eu não sei pregar, eu não sei falar, sabe sim, Deus te deu a voz. Eu não sei cantar, sabe sim, você pode até não cantar afinado, cantar desafinado, mas nunca diz eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição de fazer. Mas se você tem Jesus no coração, Ele te deu a condição. Claro que você sempre vai se humilhar, sempre vai ter uma palavra humilde. Você vai dizer, de mim eu não sei, de mim eu não posso, eu dependo de Deus. Então, por isso que é importante a gente sempre dizer também, se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei. Com a ajuda de Deus eu vou louvar o nome dEle. Com a ajuda de Deus eu vou pregar a palavra dEle. E tenha fé, tenha convicção que Ele colocará a palavra na sua boca e no seu coração para você falar. Então nós vemos aqui, amados irmãos, biblicamente falando, não é qualquer pessoa que pode sair ungindo aí. E também essa unção aqui, ela está se referindo a pessoas que já conhecem o Senhor Jesus. A responsabilidade é muito grande. Por falta de conhecimento, existem muitas pessoas ungindo aí, até pessoas endemoniadas. Pessoas que não são convertidas. Ungindo de forma imprudente, de forma inadequada, de forma que não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Então é necessário nós conhecermos a Deus, conhecermos a sua palavra, porque é a palavra de Deus, é a Bíblia que conta a história de Deus, que conta a história de Jesus Cristo, que conta a história do Espírito Santo. É a palavra de Deus, por isso que o Senhor Jesus, ele disse, examinais as Escrituras, se cuidais ter nelas a vida eterna. Porque são elas que testificam de mim, são as Escrituras, são a Bíblia que fala sobre a história linda de Jesus. A história mais linda, mais preciosa. É a única história que quando nós lemos, ela transforma, ela liberta, ela muda o coração do homem, ela tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A palavra de Deus, ela é inigualável. A palavra de Deus, ela é infinita. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor se digne em aplicar sua palavra em nossos corações e que nós possamos lembrar de Jó, né? Jó que teve paciência, Jó perseverou e Deus atendeu a sua oração. Ele venceu as adversidades, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu a família, perdeu os seus bens, mas ele não perdeu a sua dignidade, seu caráter, sua boa índole, sua boa reputação, ele não perdeu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos levar a sério, muito a sério, porque Jesus não tarda a voltar. Ele virá para nos buscar. A qualquer momento ele pode chegar ou pode nos chamar para a eternidade. Quem sabe este é o último vídeo que eu estou gravando, né? Mas se for da vontade de Deus, ainda gravarei outros, unicamente, exclusivamente para
honra e glória do nome do Senhor. E que Ele cresça na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E que venhamos sempre desaparecer em nome de Jesus.